Porque toda vez que a palavra do Senhor ela é aberta e exposta, a gente ouve a voz de Deus. Amém, irmãos? Nós cremos que essa palavra foi Deus quem nos deu para nos orientar, nos dirigir. E nós estamos agora diante dela, com os nossos ouvidos atentos, os nossos corações ansiando por mais de Deus. Eu creio nisso. Aliás, que louvor bonito. Tocaram tão bem, que bênção. Glória a Deus por isso, porque é tão bom louvar o Senhor, os nossos corações se sentem tão felizes. Mesmo diante dessa pandemia, dessa travessia que a gente está fazendo, a gente tem a oportunidade de adorar o Senhor. Isso é muito bom. Que Deus continue nos abençoando e dando momentos como este que nós tivemos nesta manhã. Vocês sentiram a presença de Deus? Amém. Glórias ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua palavra em Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Marcos 10, a partir do verso 17. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Se você encontrou o texto de Marcos capítulo 10, verso 17, fale um amém, só para que eu possa... Amém? Todos conseguiram encontrar? Então vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Diz assim: e pondo-se Jesus a caminho. Se você pode sublinhar, sublinhe essa expressão, a caminho. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou. Eu também sublinharia essa expressão, porque ela ajuda a interpretar esse texto precioso. E Jesus, fitando-o, o amou. E disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos falar com Deus mais uma vez? Feche os seus olhos neste momento, faça a sua oração diante do Senhor, que você quebre aí dentro do seu coração esse silêncio e diga assim: Deus, fala comigo, eu quero dar esse tempo para que você faça a sua oração pessoal diante do Senhor. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abra os nossos corações para acolher mais essa semente. Que os nossos corações sejam solos frutíferos, que acolhem pela fé mais essa semente nesta manhã. Deus, nos abençoe. Abra o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito nos ajude, Deus, a interpretar, a entender, a compreender este texto, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Bem, há um poeta americano chamado Robert Frost.
E ele tem uma expressão, uma frase que eu gosto muito. Ele disse assim: de um bosque se divergiam duas estradas. Eu busquei a menos usada, e isso fez toda a diferença. De um bosque se divergiam duas estradas, dois caminhos. Eu busquei a menos usada, a estrada menos usada. E ele diz: isso fez toda a diferença. A vida é um caminho. E o Evangelho também é uma proposta, um caminho, uma estrada. Aliás, essa expressão caminho, ela é peculiar. Nós temos que assumir os caminhos das nossas vidas. Nós temos que tomar a decisão. Qual estrada percorreremos? Essa pergunta é séria. Ela se impõe como fundamental para as nossas existências, porque nós só construímos as nossas existências a partir da decisão que tomamos. Qual estrada vamos assumir? Será que assumiremos estradas opacas? Será que seguiremos a boiada? O que Robert Frost diz é: eu assumi a menos usada, e isso fez toda a diferença. Eu não acredito ser o caminho do Evangelho, um caminho como seguir a boiada, não. É um caminho revolucionário. O Evangelho é um caminho revolucionário. É um caminho extraordinário. São daquelas pessoas que não se contentam em repetir ontens. Não. Elas querem revolucionar a história, não pelas suas próprias forças, mas pela força que as assumiu. A força do Evangelho. Por isso, essa pergunta se impõe: qual estrada percorreremos? Qual vida caminharemos? Essa expressão caminho, ela se coloca algumas vezes na decisão que Jesus tomou de seguir com seus discípulos numa travessia em que ele separou os meninos dos homens. Lá de Cesareia de Filipe até Jerusalém, Cristo quis caminhar com os discípulos, curando alguns, entrando em contato com outros, mas priorizando os discípulos, dizendo: eu tenho um caminho peculiar para vocês. Essa expressão caminho, que eu pedi para vocês sublinharem, e pondo-se Jesus a caminho, essa expressão caminho aparece algumas vezes, e eu quero convidar você a ler as vezes em que essa palavra caminho aparece. Por exemplo, no capítulo anterior, Marcos 9, 33, diz assim: de que é que discorrieis pelo caminho? Pergunta de Jesus a dois dos seus discípulos. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Os discípulos estavam discutindo no caminho sobre quem era o maior. Veja só que discussão interessante. Quem é o maior entre nós? Quem tem mais seguidor no Instagram entre nós? Quem é o digital influencer entre nós? Quem é o mais importante? Veja a discussão que os discípulos faziam. Os discípulos faziam sobre quem era o maior, ou quem seria o maior no reino dos céus. Então veja, essa expressão, ela aparece. Uma outra vez que ela aparece é no verso 27 do capítulo 8. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Então veja, essa expressão é uma expressão importante nesta travessia. Nessa travessia que Jesus faz com os discípulos para Jerusalém. Uma outra vez que essa expressão aparece é justamente na cura do cego de Jericó, que antecede a sua entrada triunfal em Jerusalém. Diz assim a palavra de Deus:
Lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, diz assim: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado Ele estava fora do caminho, estava à beira do caminho. E é impressionante como estes versos terminam no capítulo 10. Vai, no verso 52. Então Jesus lhe disse ao cego Bartimeu, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Caminho. O evangelho é um caminho. A questão é como nós estamos assumindo esse caminho. Eu diria que uma das primeiras coisas que esse texto me mostra é que o caminho do evangelho não é gestual. Ele é essencial. Jesus está atrás de pessoas com verdade, com essência, com evangelho, não pessoas gestuais. E nós temos Melhorou agora? Será que os nossos gestos têm raízes profundas na verdade do evangelho, na essência do evangelho? É interessante observar o jovem rico. Ele é cheio de gestos exteriores, vazios, externos. Diz o texto: ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E é tão real isto que Jesus já começa desmontando a gestualidade do jovem rico. Ele se ajoelha, ele diz: bom mestre. E Jesus já começa a desmontar o castelo externo de uma religiosidade vazia, sem raízes, sem profundidade, sem verdade, sem essência. Ele disse assim: por que me chamas bom? Ou em outras palavras, você entende o que você está dizendo? Você me chama de bom, mestre. Será que essas palavras têm raízes profundas em uma essência verdadeira em seu coração? Cristo não está negando aqui a sua divindade, de maneira alguma. Ele está desmontando um castelo gestual, externo, vazio, exterior. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, não é verdade? Eles tinham uma aparência muito boa, mas por dentro, morte. Por dentro, morte. Será que o seu gesto, será que a sua gestualidade tem raiz profunda na essência do evangelho? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Será que você me compreende como Deus? A primeira coisa que eu entendo é: o evangelho é essência. Essência, Wilson. Essência, verdade. Não são gestos, não são ritos. Tudo isso pode ser vazio. Eu não estou diminuindo a importância de estarmos aqui, levantarmos as nossas mãos, adorarmos. Mas será que tudo que nós fazemos aqui tem raízes profundas na verdade dos nossos corações? E aí no verso 19, ele nos mostra outra coisa. Sabes os mandamentos. Veja como Jesus, ele é inteligente, ele é sábio, ele é perspicaz. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém,
honra ao teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Veja a petulância desse jovem rico. Jesus citou todo o decálogo para aquele jovem, e ele imaginou cumprir tudo isso desde a mocidade, desde a infância, desde a sua juventude. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E a palavra mestre não sai da boca desse jovem rico. Aliás, um outro escriba em Mateus 8, ele vai em direção a Jesus, ele disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E aí Jesus vira para aquele escriba e diz assim: bem, as raposas têm os seus covis, as aves os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você sabe por onde você está trilhando? Qual é o caminho que você está assumindo? Qual é a travessia que você está escolhendo? Qual é a estrada que você está percorrendo? Jesus desmonta a gestualidade, mas Jesus também desmonta aqui a falsa confiança. Às vezes nutrimos falsas confianças, às vezes ancoramos as nossas vidas em falsos fundamentos. Aliás, em seu sermão, no Sermão da Montanha, Jesus encerra o seu sermão falando sobre o homem sábio. O homem sábio é aquele que planeja a sua construção. Ele remove a terra solta. E ele constrói em cima de uma rocha. Porque ele sabe que as tempestades vêm, os ventos contrários vêm. E se esses ventos vierem, se essa construção está alicerçada em um fundamento forte e não falso, essa casa não cai. Às vezes construímos toda a nossa vida em falsos fundamentos. Às vezes achamos que o Evangelho termina aqui. Termina no que cumprimos no templo. Jesus nunca pediu de nós um templo. Aliás, ele olhou para o templo e disse assim: não sobrará pedra sobre pedra. A vida com Deus não tem a ver com isso, também tem. Mas além disso, como nos comportamos para além do templo, ou se nós nos consideramos, a partir do que nós entendemos do Evangelho, se somos o templo de Jesus Cristo. Nós somos o templo. Nós somos a igreja de Cristo. Nossos corpos unidos são o templo que Cristo e o Espírito Santo de Deus escolheu para morar, para viver. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. John Wesley dizia: a minha paróquia é o mundo. Será que nós estamos diminuindo a nossa paróquia? Será que nós estamos diminuindo a igreja de Cristo? A igreja de Cristo sempre foi um movimento completamente contrário ao judaísmo, um movimento centrífugo de Jerusalém aos confins da terra. Nunca dos confins da terra para Jerusalém. Não somos aqueles que montam festas. Somos aqueles que, para além de Jerusalém, anunciamos o Evangelho na Judéia, na Samaria, nos confins da terra, e o Espírito Santo vai nos enchendo. Amém, irmãos? Falsos fundamentos. Aliás, um falso fundamento é justamente a confiança em leis. Paulo lutou muito, através das suas cartas, para desmontar a falsa confiança nas leis, porque são elas mesmas que são espelho e que anunciam aos nossos próprios olhos o quão pecadores somos. Falsas confianças, falsos fundamentos. Jesus estava desmontando não só os castelos, mas os falsos fundamentos. E aí diz o verso 21. Jesus, fitando-o, o amou. Quando eu disse para vocês sublinharem o fitando-o, o amou, porque nós só podemos interpretar assim este texto. As palavras de Jesus, as palavras dirigidas ao jovem rico, não são palavras
que vieram do ódio, que vieram da indiferença. São palavras que vieram, que emanaram do amor de Cristo pelo jovem rico. Eu não sei se vocês observaram aqui, mas nesta cena Jesus propõe a melhor vida para o jovem rico. Jesus disse ao jovem rico o que ele disse a Pedro. O convite que Jesus fez ao jovem rico neste texto foi o convite que Jesus fez aos seus apóstolos. A Pedro, Tiago, João, Mateus, que era Levi, o publicano, segue-me. Ele disse assim: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Esta foi a proposta de Jesus ao jovem rico. Fitando-o, o amou, fixou o seu olhar ao jovem rico, o amou profundamente e o convidou para a maior jornada, para o maior caminho, para a maior estrada. Jovem rico, não repita o ontem. A manada quer enriquecer, quer construir casas que se deterioram com o tempo, quer acumular riquezas, tesouros que as traças e as ferrugens consomem. Eu tenho uma vida muito melhor, muito superior, mais extraordinária. Siga-me. Abandone tudo isso. Eu estava conversando com o Tiago essa semana, eu fiquei impressionado com a sabedoria do Tiago. Ele dizendo assim, do pastor Tiago. Ele dizendo assim: Rainerson, eu não tenho vontade nenhuma de acumular nenhum bem. Eu quero passar minha vida inteira servindo a Jesus Cristo. Toda a minha vida servindo a Jesus Cristo. Aquelas palavras me impressionaram, porque o pastor Tiago, ele plantou uma igreja no Bingen. Em menos de um ano, a igreja já atravessou um dos maiores problemas da humanidade. Desde a Segunda Guerra Mundial, a humanidade não sofreu um problema tão violento, tão agressivo quanto essa pandemia do coronavírus. Uma igreja de um ano de idade, um ano e pouquinho de idade, tendo que atravessar uma pandemia. E ele foi valente, atravessou, trazendo tecnologia, gravando cultos. Irmãos, eu quero fazer igual o Tiago. Eu quero passar a minha vida inteira servindo o Senhor Jesus. Eu estava agora vindo com o pastor Juraci do Rio de Janeiro, e ele falando das plantações de igreja que ele fez na Rocinha, na Urca, no Recreio, e outras plantações mais que ele foi falando. Plantações de igrejas. Irmãos, eu me lembrei no caminho da minha infância, de como meu pai me conduziu pelo caminho das plantações, do Evangelho, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Eu participei de várias construções de igreja. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um missionário americano chamado Thomas Akins. Já ouviu falar do missionário Thomas? Um grande missionário, acho que da junta de Richmond, se eu não me engano. Ele, em Minas Gerais, plantou várias e várias igrejas, construindo capelas. Os americanos vinham e em uma semana, eles construíam um templo. Plantavam uma igreja, começava um processo de evangelização. Eu ajudei a construir algumas igrejas com o pastor Thomas Akins e sua equipe. Irmãos, eu não quero morrer a minha vida sem ter vivido isso. Sem ter vivido completamente voltado para o Evangelho de Jesus Cristo. Ontem, eu no meio de um casamento, realizando um casamento, pregando, eu comecei a pregar o Evangelho no meio do casamento. Porque essa é a nossa tarefa. No próximo domingo, dia 13, nós teremos um grande desafio. A questão é, qual estrada você vai assumir a partir de hoje até domingo? Qual estrada? Será que o Evangelho é menos importante para você do que o dinheiro? O jovem rico dispensou. Ele dispensou o Evangelho.
Ele tinha tudo, todos os bens, ele era um homem rico, e ele saiu sem nada. Saiu sem nada. Saiu sem a vida. Desperdiçou a vida. Ele rejeitou Jesus e o Evangelho. O mendigo Bartimeu, que nós líamos, ele não tinha nada. Ele tinha um casaco. Ele jogou esse casaco. E ele saiu com tudo. Ele seguiu Jesus estrada fora. Ele não tinha absolutamente nada, mas saiu com tudo do encontro com Cristo. A questão é: sairemos com tudo ou com nada? De um bosque sempre se divergem duas estradas. Qual estrada percorreremos? Por qual estrada caminharemos? Nós temos alguns dias, né, Fernanda? Felipe tem me ajudado muito aí nesse processo, os jovens, os adolescentes. Aliás, os vídeos que eles fizeram, promovendo, ajudando, dando instrução, coisa abençoada, coisa linda. Nós temos alguns dias para o dia 13. Qual será a decisão que nós vamos tomar? Eu quero abrir a minha rede social no dia 13, junto com essa igreja, e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E seria muito lindo se todos nós abríssemos as nossas redes sociais no dia 13, seja o Twitter, colocando um versículo da palavra de Deus, seja pelo Instagram, gravando uma live, seja pelo YouTube, postando um vídeo, seja pelo WhatsApp, espalhando versículos, espalhando áudios, espalhando vídeos, que nós vamos produzir durante essa semana, para que os nossos parentes ouçam dos nossos próprios lábios do amor de Jesus. Para que os nossos amigos da empresa ouçam através dos nossos próprios lábios do amor de Jesus. Que o Evangelho seja a nossa única decisão, não há outra decisão. Se você não escolhe o Evangelho, se você não escolhe o anúncio do mesmo, você está abandonando o Evangelho. Às vezes a gente quer ser ter palavras mais confortadoras, mas o Evangelho às vezes é duro. É uma decisão, tem a ver com a sua eternidade. Tem a ver com aquilo que Cristo já fez no seu coração. E se Cristo já fez, o seu coração quer espalhar. De um bosque se divergiam duas estradas. Eu busquei a menos usada, e isso fez toda diferença. Vamos orar? Eu não sei se você pode ficar de pé neste momento, mas eu queria orar por nós que estamos aqui, pelos que estão em sua casa, junto com seus familiares, e que louvaram a Deus, somando as nossas vozes aqui, de suas casas, com as suas famílias, e que também ouviram esta palavra. Será que nós já tomamos esta decisão ao lado de Cristo? Talvez você está aqui nesta manhã, ou está aí na sua casa, e nunca tomou uma decisão séria diante de Cristo. E no Evangelho é assim: se você abre o seu coração, vida eterna. Se você diz sim ao Evangelho, vida eterna. Vida com Deus. Mas se você rejeita o Evangelho, morte eterna. Morte eterna. Temos uma vida só para viver. Qual vida escolheremos? Qual estrada percorreremos? Se você não entregou o seu coração a Jesus, eu quero fazer uma oração simples, singela. Feche os seus olhos. Se você quer entregar o seu coração aí da sua casa, ou aqui dentro, diga assim: Jesus, eu entendi a tua palavra. Entra no meu coração. Entra na minha vida. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que tenho vivido uma vida fora da tua palavra, fora do teu Evangelho. E neste momento, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. No nome de Jesus. Amém. De olhos fechados ainda quero perguntar: há alguém aqui, nesta manhã, aqui dentro, que entregou o coração a Jesus, que fez essa oração simples, mas importante,
a mais fundamental de todas as orações. Se você está aqui dentro e você fez com sinceridade essa oração, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém aqui nesta manhã que fez essa oração dizendo: Jesus, entra no meu coração? Há alguém aqui? Pode levantar sua mão se você fez essa oração. Ou você aí da sua casa, se você fez essa oração, entre em contato conosco, com os pastores dessa igreja, pastor Josué, pastor Edemir, pastor Juraci, comigo também. Estamos à disposição para ouvi-lo. Há alguém aqui? Se não, quero orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Que a tua palavra alcance corações, que teu evangelho transforme esta cidade, estes bairros, as famílias petropolitanas. Deus, nós precisamos ver isso, Deus. Como é bom ver famílias se rendendo aos teus pés. Deus, que o dia 13 seja um dia simbólico nesta igreja. Que todos se envolvam, Deus, em nome de Jesus, e que a gente possa proclamar o teu evangelho, pregar a tua palavra, através do maior instrumento hoje, as redes sociais. Que as nossas redes sociais estejam abertas no dia 13, e que o teu evangelho seja pregado para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém. Vamos permanecer de pé, irmãos. Nós ficamos sentados um tempinho da mensagem. Vamos permanecer de pé porque nós vamos cantar. O que ouvimos agora foi algo muito importante, algo que nos motiva, nos inspira a escolhermos o caminho certo, né? A reafirmarmos a nossa fé e a nossa escolha. E nós vamos cantar nesse momento um cântico de Natal. O Natal está se aproximando, o nascimento de Jesus nós estaremos comemorando no dia 25 de dezembro, mas que a cada dia o Senhor Jesus esteja nascendo nos nossos corações e no coração da nossa família. Diz assim lá em Mateus: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é esse evangelho, é esse nascimento de Jesus, é a morte e a ressurreição de Cristo que nós anunciamos, porque é através disso que nós conseguimos a salvação e a vida eterna. Então vamos cantar? Cantai que o Salvador chegou.